teu poder, Senhor. Oh, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos levanta, nos coloca de pé. Oh, obrigada, Pai. Oh, por estar aqui essa noite, estarmos aqui essa noite com força, fôlego, os nossos pulmões fortalecidos para entoar um cântico, um louvor ao Senhor. Obrigada, Pai, pela nossa igreja local. Obrigada pela vida dos nossos pastores. Obrigada pela boa palavra que temos recebido aqui, que nos coloca de pé, que nos fortalece no dia mau. Oh, Pai, que nos faz regozijarmos, mesmo em meio às circunstâncias. Oh, Pai, que nos faz reconhecermos que algo bom só pode vir do Senhor. Algo bom. O Senhor tem o melhor para nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esses 2 cultos. Obrigada por famílias sendo atraídas a esse lugar. Obrigada, Pai. Graças te damos. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui, né? No 2º culto, amém? Quantos se alegram por isso? A nossa igreja está crescendo, a nossa casa, a nossa família. Amém? Aleluia. Vamos sentar, por favor. Eu gostaria de reconhecer os visitantes. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão, para que a gente possa reconhecer, levar até você um presente. Alguém nos visitando? Ninguém? Todos da casa? Oh, glória. Amém. E hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães, né? E glória a Deus pela vida das mães, né? Eu tenho a minha e ela é uma bênção. E sabe, à medida que eu tenho oportunidade, eu quero honrá-la como devido. Amém? E nós temos também nossa mama aqui da casa, nossa mãe espiritual, Cássia Andrade, essa mulher de Deus, que aprove o Senhor estar com o nosso pastor, casar com ele. Sabe que tudo foi plano, tudo para nos abençoar, amém? Foi para nos alcançar, abençoar ele, mas também ser uma bênção para nós. E hoje, em específico, nós estamos celebrando esse dia e honrando ela como devido. Todas as outras mães também, mas ela nos representando, amém? E no primeiro culto, Ná esteve aqui, Ná está grávida, a esposa do pastor Diego, estava aqui como uma mãe que gera, uma mãe como Deus criou. E ela esteve dirigindo a palavra e agora aprova o Senhor que eu estivesse aqui, amém? E eu quero dizer, Mama Cássia, que é uma honra, é um prazer, é uma responsabilidade. E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida em específico. Como nosso pastor disse, hoje a senhora, porque é o Dia das Mães, é o Dia da Mãe Espiritual, por cada mãe aqui também. Mas nossa mama representando, nos representa tão bem, né? Quantas concordam? E para mim é uma bênção ter a senhora como a minha mãe espiritual, como aquela que eu posso contar. Porque é assim que a gente tem Mama Cássia, é uma mulher que nós podemos contar. É uma mulher acessível, incansável. Foi a palavra que me veio no primeiro culto, quando o pastor estava falando acerca dela. É uma mulher incansável. Mesmo em dia de grandes lutas, mesmo ela tendo alguma coisa, porque ela é linda assim, esse cabelo perfeito que o vento não bagunça. Mas ela também tem um dia mau, você já parou para pensar? Coisas se levantam na casa dela, na vida dela. Mas sabe, se a gente bater a porta, se a gente bater o zap, ela vai estar ali. E ela esquece do que ela tem, e ela vem e se projeta naquilo que Deus chamou ela para fazer. E aquilo que eu creio que tem dado ainda mais força para ela prosseguir. Ela ser essa mulher que ela é, ela vai, ela volta. E falar de Mama Cássia é sempre um motivo de grande alegria, grande prazer. Eu amo, realmente eu amo, eu sirvo, eu honro a unção. E eu amo ela, como mulher de Deus. Nós amamos, não é isso? Nós honramos a unção, reconhecemos. Como Gálatas fala, vamos abrir lá. Gálatas 6, vamos considerar o 6 e o 10. E como fala, a gente sempre faz isso no Dia das Mães e aniversário dela. Sabe, é alguma cultura que nós, enquanto diretoria, Tati, Ivone, pastor Wagner, nosso pastor Fábio, e até ela mesma, nós reconhecemos, nós buscamos reconhecer aqueles que estão nos destruindo. Aqueles que têm nos alcançado, nos instruído com a boa palavra, com a direção. Porque a instrução divina, ela vem como uma direção para as nossas vidas. E é isso que a gente vê quando a gente pede. A Mama, o nosso pastor mais especial, só reforçando ela. Vem uma instrução, vem uma direção, vem um
Um destravar. Quantos aqui já receberam alguma instrução dela que foi um destravar e parece que estava do seu lado e você não tinha visto? É assim, mama. E Gálatas 6:6 fala, aquele que recebe instrução. Quantos aqui recebem instrução? Amém. Então, eu estou falando com o povo certo. Na palavra, deve ser compartilhada todas as coisas boas com quem o instruiu. Isso é uma cultura de honra na nossa igreja. Nós não bajulamos o homem, mas nós reconhecemos a unção de Deus, o caráter íntegro dela. Por isso que nós honramos e nós reconhecemos eles. Sempre. E outra, é a tempo e fora de tempo. Não precisa esperar Dia das Mães. Hoje é uma data que o mundo escolheu e a gente vai e reforça essa importância. Eu creio que é uma oportunidade que nós temos de reforçar isso. E de colocar de forma prática para vocês, para todos nós envolvidos. E até para aqueles que estão chegando para entender o porquê que nós fazemos isso. Porque uma instrução está na palavra. E a gente tem sido muito bem instruído nesse lugar. E por nossa mama Cássia. Aquela mãe de todos, aquela mãezona, né? Que às vezes dá aquela sacudida que a gente chega e fica igual a menino. Meu Deus, mas que de repente desce ao nosso coração em tom suave e, sabe, faz a gente frutificar. Porque a instrução de um homem e uma mulher de Deus, ela vem. Você recebe, se você acolher com mansidão, você frutifica. E o 10 fala assim, enquanto tivermos a oportunidade, o que eu acabei de falar, façamos o bem a todos, mas principalmente aos que pertencem à família da fé. Mas principalmente aquele que está se debruçando, aquela mulher que está do lado do pastor ali em dia bom, em dia ruim, querendo, não querendo, porque sabe que ela também tem as vontades dela, mas sabe, ela tem renunciado de coisas. Mama renunciou de diploma, mama renunciou de pós-graduação, de mestrado, mama guardou, deu o diploma ao Senhor. E sabe, por causa de mim, de você, das nossas vidas. Para estar 100% nesse ministério a qual Deus confiou ao marido dela. E confiou a ela para estar como auxiliadora idônea. Então, nós precisamos reconhecer isso. Amém? Honramos ela nessa noite como nossa mãe espiritual. E sabe, mamãe, é um prazer ser instruída pela senhora. É um prazer para nós, não é isso mesmo, pessoal? Sermos instruídas. E eu botei algo. Obrigada, mamãe. Hoje eu mandei para ela em particular. Obrigada, mamãe, por ser a mãe espiritual que exorta, que alinha e anima, que faz tudo isso com base no perfeito amor. Que ela faz isso não nela mesma, não na carne, não. É pelo Espírito, é no amor de Deus para nos alcançar. E às vezes tem respostas que ela nem tem para dar e ela fica, Senhor, e ela prefere se calar para não fazer aquilo que a carne dela muitas vezes quer. Né, mama? E aí a gente não entende o silêncio, mas saiba. Uma pessoa, eu estou falando isso algo, porque uma pessoa disse, mama visualizou, mas ficou em silêncio. Ela está pedindo instrução ao Senhor para saber responder a você como devido. Ela nunca vai responder pela carne, ela tem uma responsabilidade com o Senhor, um temor ao Senhor. Por cada palavra que vem para nos alcançar, amém? E eu coloquei para ela assim, rapidamente, que eu não tenho tempo. Perfeito do amor. Nessa data, saiba que assim como eu e muitas filhotinhas, quantas filhotinhas tem aqui? Que é assim que ela nos chama. E para mim, quando ela chama filhotinha, minhas filhotinhas, para mim é um aconchego. Não sei se você tem essa sensação. Minhas filhotinhas, é o cuidado, é o abraço. Amém? Que Deus tem te dado para a senhora, de muitas que ainda vão vir, porque vão vir muitas ainda. Há uma unção específica na vida da mama Cássia para cuidar, para ser a mãe espiritual, para cobrir lacunas, às vezes, que a nossa mãe natural não cobre. Não é inferiorizando nossa mãe natural, mas tem uma limitação humana. Amém? Somos gratas a Deus por sua vida e cuidado conosco. Te amamos e declaramos que não só nessa data, mas em todo o tempo na sua vida. Nós declaramos vida abundante, força, refrigério e bênçãos ainda maiores. Porque aquele que está fazendo a boa obra do Senhor, com cuidado, com amor, com zelo, o Senhor, Ele faz alcançar recompensas. Ele faz alcançar honras. Ele projeta o nome como a senhora tem sido projetada. E é só o começo, nós sabemos
que é só o começo, mamãe, e nós te amamos. Então, nessa noite, nós vamos, todas as ofertas, como sempre fazemos, vão para a nossa mama Cássia. Eu peço agora que a arte venha. Então, todas as ofertas, elas vão específicas para a nossa mama Cássia. Aqui está o Pix dela. E aqui está os dízimos e ofertas. Vão normais para a casa do Senhor. Amém? Nós separamos as ofertas. Amém? E você fique livre também para ao final vir e dar um abraço nela. Amém? Não perca tempo. Nunca tenham medo de chegar perto de Mama Cássia. Amém? Ela não morde, não. Amém? Então tá ali para vocês visualizarem. Aquele que vai dizimar, levante sua mão para que os diáconos cheguem também até você. Amém? Eu ia ofertar também na construção. Porque as ofertas. E quem quiser ofertar na vida dela, nós temos uns envelopes ali. Você também pode pedir ao diácono no envelope e colocar, viu? Não, mas tem o azul, a gente também pegou. O azul de dízimo. Para oferta para ele é o azul. Desculpe. Amém? Amém? Vamos orar por cada dízimo, cada oferta. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as mães que aqui estão. Te agradecemos, Senhor, por nossa mama Cássia, que tem cuidado de nós como nós falamos, Pai. Te agradecemos por essa igreja, por cada palavra que temos recebido aqui, Pai. Nós colocamos o nosso coração, Senhor, nessa oferta. A nossa oferta de amor seja para a nossa mama Cássia, o nosso dízimo para a casa do Senhor. Certos e convictos que dependemos do Senhor. Oh, Pai, reconhecemos a total provisão nas nossas vidas, na nossa casa, vem do Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, através desse ato. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podem vir. Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença, aleluia, é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, Tu és maravilhoso, Pai. admirável, Nós somos gratos por Tua presença. tão sublime, Obrigado pelo Espírito Santo da graça que flui em nós. glorioso. O Senhor é nossa força, o Senhor é nossa alegria, o nosso escudo, a nossa proteção. Oh, o Senhor é aquele que renova nossas forças. Obrigado por Tua unção, por Tua palavra hoje à noite. Não sairemos os mesmos. Sairemos com mãos cheias, cheias de promessa, cheias de alegria, de vigor, de tudo aquilo que viemos buscar. Se não viemos buscar nada, sairemos do mesmo jeito. Mas se viemos aqui com um propósito, sairemos abastados, cheios, Pai, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Deus é bom, graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Pode ir o louvor. Estamos felizes demais. Estou empolgado em pregar mais um culto. Muita gente está viajando. O primeiro culto deu até um pouco mais de gente, que é o que nós esperamos sempre, desde que começamos os 2 cultos. Mas hoje muita gente está viajando, mas que bom que você veio para ouvir a palavra de Deus. Se puder alguém tocar teclado ou botar algum fantasma para tocar, fica melhor. Então,
Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra que Deus vai falar com você e que você não sairá o mesmo. E você precisa entender e aprender a vir à igreja com propósito. Se você não vem com propósito, se você não fica conectado com o Senhor, você vai perder aquilo que Deus tem para entregar na sua vida. Eu estou com expectativa e você precisa criar expectativa. Sabe quando Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, é porque Deus não quer que você fique sem resposta. Vocês estão comigo? Deus não quer que você viva sem clamar a Ele. Deus não quer que você viva sem expectativa e sem expectativa nele. Deus tem coisas maravilhosas. Então você precisa entrar por essas portas com propósito, com expectativa. Se você vem sem propósito, você não sabe o que vai receber de Deus. Você não sabe o que Deus vai entregar. Você não vai clamar e você vai ficar offline. Vem com atitude religiosa. Eu vim para cumprir uma tarefa. Eu fui. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos ter consciência. Por que estamos aqui? Porque Deus deseja. Diga comigo, Deus deseja derramar bênção sobre mim. Amém? Mas você tem que ter expectativa sobre essas coisas. E eu quero dizer que eu estou com expectativa por mim e por você. Eu estou empolgadíssimo em pregar 2 cultos. Estou cheio de vida, cheio de vigor. E você precisa estar conectado. Não pare de ter conexão com o Senhor, a despeito das circunstâncias. Fique conectado, porque Deus sempre vai ter uma resposta. Deus sempre vai ter uma saída. Porque Ele é o autor e consumador da fé. E Ele começa, Ele termina e Ele é o caminho. Ele está no caminho com você. Amém? Então não se desespere. E hoje eu quero falar sobre o Deus da recompensa. Amém? O Deus da recompensa. E sempre quando eu vou ministrar, eu clamo a Deus, Pai, me dê uma palavra. Porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Só que eu preciso saber qual é a palavra certa. E Deus me deu sobre o Deus da recompensa. E existem muitas coisas no caráter de Deus, ou na sua personalidade, que nós ainda não conhecemos. Pedro mesmo disse lá, eu vou fazer uma citação, 1 de Pedro 4,10, ele disse, serve uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, literalmente, a graça de Deus, ela deseja se manifestar, mas existem várias formas, ela é multiforme. Várias formas onde a graça de Deus, ou como a graça de Deus pode vir a se manifestar. E eu e você precisamos conhecer essas formas. A palavra multiforme no grego, os meninos vão colocar aí, é poikilos, que literalmente é várias cores e formas. Amém? O Espírito da graça tem várias formas, várias maneiras de se manifestar. A graça salvadora, ela não ficou na cruz. A graça salvadora ainda continua crescendo, multiplicando, e eu e você precisamos entender que ela tem várias facetas. E eu quero hoje falar justamente da graça da recompensa, se eu posso dizer isso, porque Deus quer que você saiba sobre isso, porque Deus quer recompensar você. Eu sinto no meu coração, essa semana, Deus passando em revista. Mas eu e você precisamos estar online com o Senhor. Eu e você precisamos ter consciência que não estamos aqui por um acaso. Nós não viemos de paraquedas, caímos de paraquedas. Nós estamos aqui e com um propósito. Eu vou lhe dar um propósito hoje. A sua vida tem que ter um propósito. E eu vou lhe assegurar que o maior e o melhor dos propósitos é conhecer o Senhor. A Bíblia diz, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe? E não existe propósito melhor. Existem 2 coisas que me dão mais prazer. É pregar e orar em línguas. Nada me alegra mais nessa terra. Nenhum prazer humano, nem sexo, me alegra mais do que pregar e orar em línguas. É maravilhoso. Orar com o Espírito Santo é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque eu oro com propósito. Obrigado pelos amém. Eu acredito que se eu parasse agora, você sairia daqui pensando, meu Deus, eu preciso de um propósito. Então venha hoje, eu profetizo que você veio hoje
mas que você voltará terça, quinta, talvez, domingo, na EBD ou em um dos cultos, às 5 ou 19 horas, voltará com o propósito de buscar o Senhor. Amém? Propósito primeiro, primordial, que o Senhor seja o primeiro na sua vida, porque Ele quer recompensar você. Mateus capítulo 6, vamos lá comigo, a partir do versículo 25. Fique ligado com o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus vai recompensar muito. Gente, Deus vai recompensar muita gente. Eu estou com expectativa no dia de amanhã. Amém? Eu estou com expectativa essa noite. Eu estou com expectativa nessa semana que começa hoje. Terça-feira vai ser extraordinário. Eu estou com expectativa. Volte a ter alegria. Gente, quando a sua alegria é o Senhor, você não vai perdê-la por nada. Você não vai perdê-la por nada nessa vida. Mateus 6, 25 em diante diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que a vez de comer ou beber. Olhe, preste atenção. Preste atenção. Preocupação é escolha. Jesus está falando aqui. Não ande ansioso. Ansiedade e preocupação é escolha. Sabe, como eu falei outro dia, a diferença entre a forma de descanso é crença. As pessoas estão, por exemplo, crendo no problema. Já estão antevendo o problema. Vai acontecer algo. Aí começa a ficar preocupado. Vocês estão comigo? Você precisa ter fé. Deus quer hoje que você não coloque nunca mais nada entre Ele e você. Eu tenho muita informação aqui dentro de mim nova que está chegando. Eu estou tentando encontrar as palavras certas. A minha mente está tentando pegar a cadência do Espírito. Não coloque nunca mais na sua vida nada entre você e Deus. Confie, Ele está no trono e o trono dele é eterno. E se sua vida está na mão dele, Ele vai dar uma resposta, Ele vai dar um jeito. E aprenda de uma vez por todas a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não importa os problemas, não importa o quanto você foi vítima, não importa a sua necessidade, quem falhou com você ou contra você, Deus está dizendo: eu sou o Deus de minha palavra e eu não falho. Aprenda a confiar em mim. A diferença entre o medo, a ansiedade e o descanso está na sua crença. Ou você aprende, Deus vai lhe dar duas opções. Ou você aprende ou aprende a confiar nele. Aleluia! Eu quero pregar mais. Então, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. Ao que haver de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haver de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uau! É maravilhoso como Deus quer cuidar de cada detalhe do nosso dia a dia. O que comer, o que vestir. E Deus não quer que você fique preocupado com isso. Agora, você precisa pegar isso. Você precisa sair daqui hoje com um voto com Deus. Com uma aliança, com um acordo. Qual o voto? Nunca mais eu vou me preocupar, nem colocar nada entre eu e Deus. Porque se eu me preocupo, eu estou dizendo que Deus não é capaz de cuidar de mim.
Obrigado pelos amém. Pode dizer amém, irmãos. Ajuda o seu pastor. Mas se você não dizer amém, tudo bem. Mas se puder dizer, melhor ainda. Amém? Então, agora, você precisa pegar isso. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. Preocupação é um impedimento para que a provisão chegue para você. Jesus está dizendo aqui. Quando você lê algo, você tem que se colocar no lugar do autor, para você entender a narrativa. E você se colocando no lugar do autor, você vai ver o caráter bondoso de Deus, dizendo, eu quero suprir tanto você, mas você não deixa. Eu quero cuidar dos detalhes que talvez você diga, Deus é tão grande e não cuida, até o que você bebe. Se eu cuido da erva que é lançada no fogo, que tem uma duração curta, quanto mais vocês. Não valeis muito mais do que a erva, do que os pássaros. Era isso, eu queria ver, eu queria estar lá, gente, para que você pudesse, eu queria que você estivesse lá, para que você pudesse olhar para o olhar de Jesus, para o timbre da voz dele, a motivação como ele falava. Ele estava suplicando aqui, ele estava fazendo perguntas, ele estava querendo mexer com pessoas, Deus está querendo cuidar de você, e você fica tão preocupado. Não, me deixe ser Deus, me deixe cuidar de você. Então essa preocupação também acontece pela falta de conhecimento de quem Deus é, do seu caráter, de que Ele é recompensador. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Por exemplo, uma citação, não precisa abrir, os meninos colocam aí, Mateus 22, versículo 29, Jesus disse, então Jesus lhes esclareceu, vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Uau! Equivocados porque não conhecem a Escritura. Sabe, aquilo que eu não conheço, eu não vou usufruir. Aleluia! E quando você começa a observar que Deus é um Deus de recompensa, Ele quer que você tenha um entendimento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isso me ajudou tanto, Filipinho. Eu conhecia tão pouco da palavra. Eu estava no pior momento na minha vida, em todas as áreas que você imaginar. Sem pai, um pai muito distante na época, ainda estava vivo, mas não tinha relacionamento nenhum com ele. Sem mãe, sem dinheiro, sem passagem, mas conheci Jesus naquele dia. Eu me apeguei a esse texto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. O diabo não quer que você tenha esse entendimento. Sabe o que o diabo quer que você entenda? Que você está aqui perdendo o seu tempo. E hoje eu nunca vi... não sei por que o diabo está atacando tanto os dízimos. Você percebeu? Eu mesmo percebo. Ataca tanto os dízimos. Por que será? Porque ele não quer que você prospere. Porque ele sabe que tem promessas para quem semeia. Ele sabe a importância de dizimar. Isso é aliança. Isso é acordo. Aleluia. E o diabo não quer que você entenda que buscando o reino de Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado. O diabo quer que você pense que entrando aqui você está perdendo tempo. Mas eu quero dizer para você que você não está perdendo tempo. Deus quer que você entre aí com expectativa. Eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, oh, aleluia, Deus está cuidando das minhas coisas. Então Deus não quer mais, pelo amor de Deus, que você diga, não vou para a igreja não estou bem, tanta dívida. Meu Deus, falta de conhecimento. Então você não está perdendo tempo em vir à igreja. Precisamos gerar esse entendimento. Sabe como é que eu vejo a igreja? Como um deserto. E a pessoa está com sede. E de repente vê um oásis. Você já assistiu um filme, o ator está lá, aquela sede, fome, daqui a pouco ele pensa que é uma visagem, né? Aí começa a olhar, não, é uma visagem, é uma visão. Aí vê aquele negócio embaçado, de fato é verdade. Tem um oásis no deserto, aqui é um oásis. Saiba que você, quando você fecha a porta do seu quarto, o teu pai te vê em secreto ali em um oásis. Todas as vezes que você vai para um lugar de oração, é um oásis.
Vá com expectativa, porque quem foi até Jesus nunca voltou do mesmo jeito, mesmo que chegou com mãos vazias, nunca saiu com mãos vazias. Hebreus 11:6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável. É algo que não pode faltar, irmãos. Se você veio à igreja, não pode faltar isso. Se você foi orar, não pode faltar essa expectativa. Você não pode deixar de lado esse perfil. É indispensável, é necessário que crê que ele é real e não somente que ele é real, e que recompensa. Então você não está aqui perdendo tempo. Recompensa a todos quantos se consagram a ele. Você pode não ter visto nada, não sentiu nada, orou, buscou a face de Deus, se alegrou, mas algo vai acontecer. Alguns dias você vai começar a perceber, foi aquilo. Eu recebi. Pode ser um dom, pode ser algo material, pode ser uma resposta de Deus. Uma coisa eu sei, ninguém que chega com expectativa sai com mãos vazias. Sai com mãos vazias, mas parece que Deus não está aqui, e tem algumas cadeiras vazias, está um silêncio. Deus fala no silêncio, Deus fala no barulho, Ele é o Deus de sua palavra, Ele não está limitado à condição humana. Quando tiver fé, Deus está. E eu estou aqui com fé, você está aí com fé? Então Ele é galardoador. Então quando geramos expectativa nele, de buscar a Deus, aleluia, nós nunca mais vamos perder tempo orando, porque você sabe que algo está acontecendo. Esses versículos, Rose, Mateus 6, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e esse, eu já entrava num lugar de oração, já com expectativa, vou receber algo de Deus. Aleluia. E a palavra recompensa aí é mistapodotes, que é aquele que galardoa como um salário. Aquele que é justo. Ele não nos deixará no prejuízo. Salário é dívida. Aleluia. É a mesma, tem uma palavra no grego, apódidon, que é davam, o verbo dar. O verbo dar, quando fala que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, esse verbo dar, apódidon, não é simplesmente dar, é pagar uma dívida. Eles deviam uns aos outros o testemunho pela pregação. Deus está dizendo, eu tenho dívida com aqueles que me buscam. Eu tenho dívida com aquilo que eu falo. Eu vou cumprir a minha parte na aliança. O que Deus está dizendo hoje? Vá com expectativa. Reivindique os seus direitos. Declara a minha palavra. Não aceita a afronta do diabo. Não sou eu que estou prendendo. Oh, aleluia. Então eu vou dizer. Fome e sede de Deus está chegando para você. Ah, se você puder vir na terça, já vem sabendo, eu vou receber de Deus. Porque eu vou buscar a face de Deus. Agora tem algo no final do versículo 6 de Hebreus 11 que diz: recompensa a todos quantos se consagram a Ele. Então, consagrar a Ele, independente das circunstâncias. Com dinheiro no banco, sem dinheiro no banco, com dor nas costas, com sem dor nas costas. Ah, eu não, aí a pessoa está com dívida. Ah, eu não vou não. Porque está passando uns problemas aí, eu estou meio sem cabeça para buscar a Deus. Como? Você entende o que é buscar a Deus? Ah, não vou para a igreja que eu estou com uma dor nos quartos. Né? Estou com uma dor nas costas, não vou não. Você entende que Ele é aquele que cura? Não estou dizendo que você vai chegar aqui com a maca. Mas se quiser, venha. Tem história da Bíblia que a pessoa destelhou e entrou com a maca. Mas eu vou dizer algo para você. Qual é a expectativa de Deus? Estou com algum problema? Estou numa situação? Eu passo por isso como pastor. Como Margarete bem falou sobre Cássia, passa por isso. O que é que a gente faz? Eu vou me consagrar a Ele. Eu vou ficar na torre de vigia para ver o que Ele tem para me responder.
É isso que nós estamos precisando entender. Porque quando nós não entendemos que o que mais procurávamos era Deus, e nos perdemos no caminho, porque viemos a Cristo por causa disso. O mundo não tinha nada para oferecer. Aí vimos para Cristo por isso. Quando você perde esse fio da meada, sai do primeiro amor, aí você não tem sentido a igreja. Não tem sentido orar. Para quê? Por quê? Porque a graça dele tem várias facetas, é multiforme. Ele é um Deus variado. Ele tem respostas diversificadas para você, em linha com as Escrituras. Ele quer se manifestar de várias maneiras, de várias formas. Então, dívida bateu na porta, preocupação bateu na porta, o que você vai fazer? Eu vou me consagrar. Meu filho, minha filha, nem que você diga, eu estou desesperado, Senhor, mas se consagre. Vacilei, ou fiz isso, ou fui enganado, caí num golpe. Não importa o problema. Uma coisa eu sei, o problema não veio dele. Ele é a solução. E o diabo quer que você não se consagre, não ore, não busque o Senhor. Não entenda que Ele é seu recompensador, que Ele é a sua resposta, que Ele é seu tudo. Que Ele é a sua justiça, que Ele é seu escudo, que Ele é a sua fortaleza. O diabo quer parar você e roubar você. Aleluia. Salmos 91 diz assim, versículo 1 e 2. E eu gosto disso, versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre. Olha isso, não é de vez em quando, é sempre. Sempre. Da sua proteção, da sua alegria, da sua provisão. Tem um momento com o Senhor. O negócio se apertou. E aí, Pai, o Senhor é meu ajudador. O Senhor é minha recompensa. Estou aqui para me consagrar, para buscar o Senhor, porque eu dependo de Ti. Aleluia. E não dizer, eu vou desistir, estou desanimado de vir para a igreja. Trabalhar para o Senhor, buscar o Senhor, congregar, é lucro. Quando Jesus disse, nega a si mesmo, foi porque Ele estava dizendo, a sua visão é tão pequena, eu quero dar a minha. Porque a minha vontade é boa, agradável e perfeita, eu vim para dar vida em abundância para você. E é isso que eu quero Deus na minha vida, nas minhas escolhas. Eu quero Deus em tudo. Está tudo bem com você? Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem com ele. Aleluia. Então, pelo amor de Jesus, marque um horário com Deus. Essa semana, no seu lugar secreto, agora com uma nova consciência. Porque eu vou dizer, se eu entendo que buscar a Deus, que me consagrar a Ele, tem recompensas, que colocar em primeiro lugar, Deus vai me acrescentar tudo que eu preciso, e não ir para lá, é tolice. É tolice. Não é? Mateus 10, 28, essa palavra eu recebi quando Deus me deu a palavra para os músicos aqui, esses dias na semana, que se estendeu para toda a igreja. Marcos 10, 28. Quero parabenizar os meninos da mídia que estão mais rápido hoje. E nem trocou o computador, tá vendo? Computador mesmo, Mamacácia. Não, o teclado já tinha dado. E macaxeira também. Macaxeira foi. Era fome. Marcos 10, 28 ao 30. Olha o que diz. Gente, isso é extraordinário. Uma parte a gente já sabe aqui. Fala das perseguições. Isso aí a gente já passa. Olha, só que é outra parte que Deus quer que você tenha expectativa. Você já parou para pensar que Jesus veio como homem, assumiu a forma humana e ele dependia do Espírito Santo? E que ele disse que só falava o que viu o Pai falar, só fazia o que viu o Pai fazer. Ou seja, a pregação de Jesus ele dependia de Deus. O que é para pregar hoje? O que é para falar hoje? Você já parou para pensar que se Jesus estivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa? Mas eu estou no lugar de Jesus. Eu orei ao mesmo Espírito. E o próprio Jesus, através do Espírito Santo, disse, eu quero falar isso hoje. Deus quer recompensar você. O mundo está lhe enganando, o diabo está lhe enganando. Existe uma cultura secular. E você precisa renovar somente com a cultura do céu. Deixe. Fizeram uma lavagem cerebral. Está endoidando.
Eu endoidando porque estou buscando a Deus. E de fato foi uma lavagem, porque minha mente estava suja. Aí você tem que dizer, meu amigo, você está dizendo para mim que foi uma lavagem cerebral, que eu estou buscando a Deus. E quem se prostra no chão, bota a máscara de cachorro e diz que é cachorro. É o quê? Vá procurar o que fazer, meu amigo. Não tem o que fazer, não. Vá procurar o que fazer. Você tem que dizer isso para essa pessoa. Abra os olhos. Olha Marcos 10, 28 ao 30. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus Cristo, com toda certeza vos asseguro, que ninguém, isso inclui você, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente, para ninguém ficar pensando que é coisa só do céu, já no presente, 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no futuro a vida eterna. 100 vezes mais em família, em alegria. Oh, eu estou triste porque depois que eu me converti, perdi amigos. Deus vai lhe dar irmãos, uma nova família. Você não perdeu nada. É livramento. Você que é jovem, adolescente, está na faculdade, você que está em uma vizinhança, estão excluindo você porque você serve a Deus. Dê uma alegria, um sorriso, porque a alegria do Senhor é sua força, é livramento. As más companhias corrompem os bons costumes. Não existe maior alegria do que orar a Deus e ter o Espírito de Deus dentro de você. Essas pessoas não merecem a sua amizade, elas merecem tomar toco em pessoas falsas. O crente verdadeiro é leal, cheio de amor. Então não pense que você perdeu alguma coisa. E às vezes nós deixamos alguns afazeres, algumas coisas, Cássia viaja, deixa a sua casa, deixa a sua família. E Deus promete, vou dar 100 vezes mais para você. Eu vou levantar provisão. Onde você chegar, vai ter amigos, irmãos, irmãs. Eu vou suprir você. Deus tem o melhor para você. Enquanto você está aqui, nunca mais entre de qualquer jeito. Você está aqui, Deus está cuidando das suas finanças. Entre no quarto para orar. Entre no quarto para estudar. À mesa, quando você estiver lendo a Bíblia, ou em qualquer lugar, botando louvor, diga: Pai, obrigado, porque enquanto eu adoro o Senhor supre as minhas necessidades. A tua palavra diz que devemos buscar o teu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando entrar nessa porta, diga a mesma coisa. Vim te buscar, Senhor. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Enquanto eu estou aqui, os meus filhos estão sendo guardados. Essa é a consciência que Deus deseja hoje derramar. E o diabo só quer que você foque no que não aconteceu, no que ele está levantando. E você tem que repreender o diabo, amém? Mas o diabo está querendo que você ache que está perdendo tempo. Mas o Deus da recompensa está passando por aqui hoje. Aleluia. Eu me lembrei agora de Atos 10. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que um anjo apareceu a Cornélio. Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações estão em memória diante de Deus. Meu Deus, por que o anjo disse isso para Cornélio? Porque Deus iria recompensar tudo o que ele fazia. E eu quero dizer para você que cada ensaio do louvor, tudo que vocês fazem, estão na memória diante de Deus. Todas as vezes que você vem, mesmo que não seja para trabalhar na obra, mas para ouvir a palavra, para servir a Deus, para dizimar, para ofertar, está na memória diante de Deus. Deus vai me recompensar, um dia vai dar 100 vezes mais no presente. Cada oferta que você deu, cada sacrifício que você fez, às vezes cansado, o filho não queria vir, ficou em casa, mas você veio, deixou o filho, Deus vai recompensar você. Às vezes situações que você tem que deixar sua família temporariamente para uma viagem, mas foi para o Senhor, Deus vai recompensar você. Provérbios 22, 4 diz: a recompensa ao temor do Senhor. Provérbios 22, 4. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são riqueza, honra e vida. Provérbios 25, 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E procedendo assim, que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E Yahvé, o Senhor, te recompensará.
Efésios 6:8 diz: certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e constantes, firmes e absolutamente, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Vai ter colheita. Vai ter colheita, mas você precisa entender que fazer a vontade de Deus, muitas vezes, vai ter que ter perseverança, dedicação. Ele está dizendo aqui que nada vos abale. Vai vir algo para abalar você. O diabo vai querer tocar em alguma coisa sua. Você tem que mandar soltar e dizer: Deus é fiel. Eu vou continuar buscando a Deus. Eu vou continuar servindo a Deus. E Deus é a minha recompensa e Ele vai trazer a recompensa. E você tem que dizer: Senhor, está acontecendo isso, mas eu estou aqui. Porque a tua palavra promete recompensa. O Senhor é a minha ajuda. Enquanto eu estou cuidando do Senhor, das coisas do seu interesse, o Senhor está cuidando das minhas. Saiba disso. Saiba disso. Saiba disso. 1 Coríntios 15:58, na Bíblia, a mensagem. Na Bíblia, a mensagem diz: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força! Nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Mergulha de cabeça. Dê o seu melhor. É para o Senhor que nós fazemos. Oh, eu e Cássia somos gratos por vocês, mas nós sabemos, por mais que Deus nos use, por mais que a gente expresse gratidão, o que a gente pode fazer, irmãos, é limitado. Estamos naquele contexto quando Jesus disse: vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará a vocês coisas. Qual o filho, se lhe pedir pão, você vai dar pedra? Lhe pedir peixe, você vai dar uma serpente. É mais ou menos assim o texto. E a palavra diz: maus ali é porneiros. Eu me lembrei disso agora. É limitado. E passa por tanta coisa. A gente se esforça para dar o nosso melhor. Mas nós somos limitados, mas o nosso Pai não é. O nosso Pai não é. A gratidão maior vem dele, a recompensa maior vem dele. Se você faz para o Senhor, é do Senhor que você receberá. Então saiba, mesmo muitas das vezes, veio uma palavra agora para os homens. Muitas das vezes, você não pode vir à igreja. E às vezes queria que a sua esposa ficasse em casa. E você liberou ela para vir. Deus tem recompensa para você. Porque ela vai estar na brecha por você. Amém? A bênção vai chegar na sua casa, a recompensa vai chegar na sua casa. Porque Deus sabe que você não pôde, mas ela veio. Aleluia. Na NTLH diz, 1 Coríntios 15:58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. NVI. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, Margarete, nosso trabalho não será inútil. Porque nós não fazemos para homens, fazemos para o Senhor. Ele trará o nosso galardão no presente e no porvir a vida eterna. É por isso que a Bíblia diz: servir o Senhor com alegria. Apresentar-vos diante dele com cântico. Eu não sei você, mas eu quero buscar o Senhor. Consagrar minha vida a Ele. Agora, hoje é dia das mães. Quero parabenizar, as mamães. E eu tenho uma palavra para vocês. O galardão de Deus para as mães. Salmo 127:3 diz: Filipinho, coloca as duas, viu? Dessa vez as duas mensagens. Salmo 127:3 diz: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Gerar filhos é um presente de Deus.
E se você está aqui e não pôde gerar, eu declaro o seu ventre aberto. Porque você está buscando o Senhor vai abrir a sua madre e você vai poder gerar filhos. Toda esterilidade eu quebro, derrubo por terra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque é presente de Deus gerar filhos. Agora, quando você vai ler o versículo 4, eu lia naquela mentalidade masculina, né? Como flecha na mão do guerreiro, e pensei que estava se direcionando para os pais, mas era para as mães. Versículo 4. Ele só dá um exemplo de um guerreiro. Talvez naquela época não existisse guerreira. Então ele dá um exemplo para o guerreiro. Ele disse, olha, vamos ler o 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre, um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na sua juventude. Então a maternidade é um presente. Ele deu à mãe o poder de gerar, mas o poder de continuar gerando. Em oração, em disciplina, em correção, em palavras. E isso é maravilhoso. A mãe tem poder de gerar. Então, mamães, não deixe de gerar. Mesmo que não esteja mais no seu ventre, continue orando. Perceba aquilo que você pode declarar sobre o seu filho que está faltando. Aquilo que você pode ensinar sobre o seu filho que está faltando. Aquilo que você pode orar pelo seu filho que está faltando. Isaías 66 é outro presente de Deus para a mamãe. Eu poderia citar vários versículos. Mas já estamos terminando. Vamos fazer um teatro. Quando eu disser que está terminando, você vai, mas já estamos terminando. Calma, ainda tem algumas coisas aqui. Não é? Isaías 66, 13. Você está recebendo de Deus? Essa ideia de Deus culto é bom demais. Quem quiser vir mais cedo, vem. Um pouquinho mais tarde, vem, vai sair cedo. Hoje é porque vai ter a apresentação das crianças. Mas domingo que vem, 8h30, você já está no caminho de casa. Quem vem culto de 7. Isaías 66, 13. Assim como a mãe conforta seu filhinho amado, eu de igual modo vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Meu Deus. A mãe tem o poder de gerar filho e de manter ele. Agora, olha que interessante. Há um poder dado por Deus à mãe para consolar seus filhos. Deus diz, como uma mãe consola? Quem dá esse poder de consolo à mãe? Deus. Como a mãe consola o filho, eu vou consolar Jerusalém. Por isso que a mãe é uma mulher que edifica a casa, não é um homem que edifica a casa. Então tem algo na voz da mãe que não tem na voz do filho. O que é isso? Consolo. Os maridos precisam entender. Fale você. Fica esperando falar. Não, essa não é a voz da mãe. A voz da mãe é a mãe da compaixão, do consolo. O que é consolo no grego? Consolo é nachan. Nachan, ser movido por compaixão, trazer alívio. Então, mãe não pode desempenhar o papel do pai, ser dura. Há uma cultura secular aí deturpando a mãe, perdendo o lado meigo feminino, sendo muito dura. A mãe é a voz de consolo de Deus. Deus quer usar as mães para consolar os seus filhos. Aleluia. E quanto mais a mãe ocupar o seu lugar, terá uma graça maior. Da parte de Deus. Deus vai aumentar essa graça de consolo. Por mesmo consolo que estava em Deus, Ele deu uma porção para você. Então a forma de Deus agir, a forma da mãe agir diante de Deus é consolo. Meiguice. A mãe, por natureza, deve ser meiga. E quando ela entende a função dela, a maternidade nunca será um peso. Existem coisas na voz do homem que o filho precisa. Direcionamento, disciplina e outras coisas mais que não convém. Não é dia dos pais. Hoje é dia das mamães. Então existe algo na voz da mãe que os maridos precisam entender, as mulheres também, para a mulher não ocupar o lugar do marido. Pepino para resolver, bronca na escola, se o marido não puder, tudo bem. Mas ele podendo, ele tem que ir. Isso é inerente ao homem. Mães carregando fardos que era do pai. Mãe sendo dura, ríspida, no lugar do pai. Não faça mais isso. Você converse, seja carinhosa, seja disciplinada, mas se diga, quando o seu pai chegar, porque ele é a voz de disciplina. Ele é a voz. E cada um precisa ocupar o seu lugar. Então, a maternidade nunca será um peso.
Porque maternidade, quando a mulher ocupa o seu lugar e usufrui do seu poder de ser mãe, será recompensada. Efésios 6:2 diz, por exemplo, Efésios 6:2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Então, pai e mãe precisam ser honrados. E Deus acha tão importante isso, irmãos, que dá uma promessa. Vivas bem, ou seja, prosperidade e longevidade. Tenha vida longa sobre a terra, saúde, bênçãos. Amém? Agora, essa honra é feita com pré-requisitos. Quais os pré-requisitos? Versículo 4, de Efésios 6. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-o de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Traduzindo, pai e mãe que provocam a ira dos filhos perdem a honra que vem de Deus. Amém? Então precisamos entender o poder que uma mãe tem, o lugar que ela tem. Porque Deus quer fazer maravilhas. Deus quer continuar recompensando as mamães. Amém? Tem um exemplo aqui de 2 Timóteo 1:5. E esse exemplo eu profetizo sobre as mães aqui hoje. Diz aqui, Paulo falando com Timóteo, da mesma forma trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Então falamos muito da influência dos pais, mas hoje eu quero falar só da influência da mãe. Mãe deve ser uma influência de fé, conforme Provérbios 31 fala. Provérbios 31:28 diz, seus filhos fazem questão de elogiá-la, seu marido proclama suas virtudes, afirmando, muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Que você seja uma mulher de fé, que você ocupe o seu lugar, que você, eu profetizo, potencializando o lado feminino que você perdeu. O lado de mãe que você perdeu. Mãe com compaixão, com calma, que traduz a voz de Deus. Equilibrada e que está ali para ser o termômetro do lar. Porque o marido não tem essa meiguice. O homem não tem, a não ser que ele não seja, né, seja coisado. O homem não tem essa meiguice que a mulher é inerente do ser feminino. E eu vou dizer, essa graça vai aumentar. E Deus ama recompensar. Deus não gosta de perder tempo e não quer que você perca o seu. Amém? Você foi abençoado com a palavra? Eu fui muito abençoado. Eu gosto demais de pregar. Ou se tivesse que pregar tudo de novo, eu pregaria tudo de novo. E sempre tem algo diferente de um culto para o outro, né? Eu quero ler algo aqui para uma mãe muito especial. Já sabe quem é, né? Cássia. Eu fiz uma carta para ela e tornei no primeiro culto a carta pública. E diz assim, Cássia, preste atenção, pare de digitar. Cássia, tá vendo como o homem fala? Aí eu vou falar aqui, preste atenção, meu amor. Combina comigo, né? Cássia, hoje eu queria que você soubesse o que realmente significa ter você na minha vida. Não é fácil colocar em palavras algo tão grande, tão profundo quanto o que você representa para mim. Você é aquela pessoa que marca, que deixa a sua presença em cada canto do meu coração. Como aquele chocolate que você não consegue esquecer. Você é intensa, você é marcante, e isso é tão especial que às vezes meu peito aperta só de pensar em como tive sorte de você dizer sim para mim. Naquele dia do casamento, quando você caminhou em minha direção, não foi só um casamento, foi o dia em que eu finalmente compreendi que a vida tinha um propósito muito mais bonito do que eu imaginava. E agora, vendo você ser mãe, vendo como você cuida, como você ama, como você se dedica com essa intensidade toda que é sua marca registrada, eu tenho certeza de que fiz a escolha certa. Quero que vocês saibam que você é quem é prioridade aqui. No meio de tudo, das rotinas, dos dias cansativos, das preocupações, você é aquela que merece estar em primeiro lugar. Você que segura tanto peso, com tanta leveza, que parece magia. Você que é mãe de uma forma que faz qualquer um sentir protegido e amado. Cássia, você é uma mãe excelente, daquelas que faz toda a diferença. E hoje, neste dia que celebra justamente isso, eu só queria que você olhasse no espelho e visse o que eu vejo. Uma mulher extraordinária que merecia muito mais que prioridade. Merecia ser celebrada todos os dias. Te amo. Com carinho, Fábio.
Mas, de fato, irmãos, ela se preocupa e é muito intensa com Aleph, com João Pedro, mas também com vocês. Ela, de fato, é uma mãe espiritual. E quando a Bíblia diz para honrar, né, os domésticos da fé e honrar os pais, né, espirituais, as mães, eu creio que é uma honra devida, não pela posição que ela ocupa, mas pela conduta que ela tem no dia a dia, pela expressão de mãe que ela tem se revelado, que ela tem sido, não é? Eu não gosto que ninguém me honre porque eu sou pastor. Eu gosto quando alguém me honra porque eu sou um pastor que faz isso. É um pastor que está perto, é solícito, está junto. A Bíblia diz dar honra a quem tem honra. A Bíblia não manda galardoar cargos, mas galardoar a fidelidade que você exerce seu cargo. E Cássia tem sido essa mulher fiel, zelosa. E eu acredito tão somente diante daquilo que eu ministrei, que eu tenho sido muito abençoado quando você viaja. Às vezes eu sinto saudade, um aperto no coração. E quando eu deito na cama, a cama fica vazia. A cama que é pequenininha fica grande. E eu sinto muito sua falta, mas eu também creio que o Senhor está cuidando de nós. Enquanto você está lá, Deus está cuidando das nossas vidas. Ele vela para cumprir a palavra dele. Então nunca tenha medo de viajar, nunca tenha medo de se sentir só, porque o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está à frente das nossas vidas, cuidando da nossa casa, assim como você e eu e todos aqui. Estamos aqui hoje, poderíamos estar em qualquer lugar, gente. Eu poderia estar no shopping, eu poderia pegar meu carro e ir para a praia, eu poderia viajar, mas eu escolhi estar aqui. Você escolheu estar aqui. Você poderia estar descansando, mas escolheu estar aqui hoje. Isso tem recompensa para você. Nunca perca essa consciência, porque o diabo pode enganar você e você perder o que Deus está desejoso de dar para você. Amém? Então eu quero lhe... Aqui é um presente. É um vale compra da loja Blitz, não é? Que ela vai lá depois comprar roupa, brusinha. Ela gosta muito de roupa e de bolsa, né? E das peças íntimas, ela gosta. Então lá, não sei se tem peça íntima, mas tem muita roupa boa na Blitz. Então tá vale para você ir lá. Já fui algumas vezes com ela, ela gosta que eu vá para... ela gosta que eu dou as dicas para ela de opinião, né? E é maravilhoso. E o interessante é que eu dou dica a ela, que vem no meu espírito, eu digo assim, faça assim. Ela, meu Deus, você leu? Eu não li. É algo do meu coração que vem do Espírito. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Amém? Então, eu te amo. E você é uma bênção. Vem aqui para me dar um abraço e receber. Viu? I love you, baby. Dá um beijo aqui. A gente é casado. Cadê a foto? A foto, chegue. Gente, vamos parabenizar Bruno, porque ele estava no primeiro culto trabalhando, agora está no segundo. Não tá com cara de cansado, não. Olha a cara dele. Rindo pela fé. Mocotó da força. Eu quero dizer que eu amo vocês. Vou estar um pouquinho lá atrás. Vai ter a apresentação agora, surpresa das crianças para as mães. É surpresa, né? Mas vocês vão saber de todo jeito. Entendeu? Vamos por cá para não atrapalhar as crianças entrando, né? Amo vocês demais, viu?
É, tá certo. Quem é agora? Agenda. Ela cuida de tudo, mas nunca esquece de mim. Isso é um laço de amor. Óculos. Isso. Esquece. Vamos lá, o papai vai falar pra você. Fala no microfone, calma. Pode, pai. Óculos, ela me ensina a ver o mundo. Vai, fale. Óculos. Ela me ensina a ver o mundo com amor. Isso é um laço de amor. Boa noite. Mãe, cada cuidado, cada gesto são laços de amor que nos unes para sempre. Ronaldo. Batom. O sorriso da minha mãe ilumina meu dia em dia. Isso é um laço de amor. Passa pra quem? Não sei. Quem é? Carteira. Ela me ensina valores que não têm preço. Isso é um laço de amor. Deixa eu ler. Oh, mãe, um laço de amor, presente de Deus, que onde a fé nos guia nos caminhos seus. És meu refúgio, minha proteção, o mais puro amor do meu coração. Um laço de amor. Obrigado, Senhor. Oh, mãe, um laço de amor, presente de Deus, onde a fé nos guia nos caminhos seus. És meu refúgio, minha proteção, o mais puro amor do meu coração. Um laço de amor. Obrigado, Senhor. Oh, mãe, laço de amor, presente de Deus, onde a fé nos guia nos caminhos seus. És meu refúgio, minha proteção, o mais puro amor do meu coração. Um laço de amor. Obrigado, Senhor. Feliz Dia das Mães. Bem melhor do que o dia. É? Ainda falta o seu. Ô, tio, ainda Falta o guri aí, calma aí. Fale. Me ensinou a acreditar.
Amém. Eita, coisa linda. Para eles é tão importante. Imagine para a gente, né? Oh, glória. Olha um fugindo ali, já pegou a mãe. Aleluia, esqueci até dos kits. Estou emocionado. O outro também é um kit. Gente, nós estamos hoje, excepcionalmente, comemorando o Dia das Mães. E aí a nossa Verbo Shop, nossa livraria, preparou uns kits lindos. Esse aqui é R$30. Vem canetinha, vem o livro. Está com de 30% a 50%. Últimos exemplares. Foi um sucesso no primeiro culto. No início agora. E tem pouquíssimos, viu? E tem esse aqui. Esse aqui é recheado. Esse aqui está valendo a pena. Só tem esses dois. R$35. Aqui tem 2 livros. Tem a coisinha aqui. Tem cadernetinha, canetinha. Então não perca tempo. Passa lá no Verbo Shopping. Para vocês pegarem, tomarem posse do que é de vocês. Ainda tem livro, acabou. Os últimos exemplares também. Então, já estou devolvendo para serem vendidos. Amém? Vamos para os avisos, por favor? Todo domingo, às 10 horas. Se você deseja declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo, as inscrições para o batismo nas águas já estão abertas. Faça sua inscrição no nosso aplicativo. Mulheres de Fé, preparem-se! Dia 16 de maio, às 16 horas, acontecerá mais uma edição do evento de mulheres. E você não pode ficar de fora. Faça sua inscrição no nosso aplicativo. E no dia 22 de maio, às 20 horas, acontecerá mais uma edição da Sala de Oração. Tem sido um momento precioso de edificação com os jovens da nossa igreja. E você não pode ficar de fora. No dia 23 de maio, às 16 horas, no Parque da Sementeira, acontecerá o Evangelismo Criativo. Mais informações com o ministro Guilherme. Atenção, galera Davi, se preparem, porque no dia 24 de maio, às 10 horas, acontecerá o Conecta Davi, um EBD 100% comandada pelos adolescentes da nossa igreja. Venha prestigiar esse momento. E no dia 28 de maio, às 19h30, acontecerá o Cine Família. Traga sua família e venha receber mais de Deus. Atenção, casais! Dia 20 de junho teremos uma programação especial. Gerem expectativas. Culto. Ei, coloca só a imagem do culto mulher rapidinho, se der. Se não, não tem não? Ah, então não tem nada não. Nós estamos no segundo lote do culto de mulheres. Nosso momento, nosso evento de mulheres. Então, é o nosso tempo, vai ser dia 16, sábado que vem. Então, tem poucos convites. Então, você corra, você mulher, você marido, aí é uma dica para você dar de presente, ou agregar um presente que você já deu à sua mulher. Então, compra. O meu marido foi o segundo a comprar. Ele disse, minha filha, eu queria lhe surpreender. Me surpreendeu mesmo. Então, não deixe de adquirir o seu convite, de chamar alguém. Se você tiver disponibilidade financeira, convide alguém para estar aqui. Tem poucas unidades de convite. Outra coisa, a prioridade é para nós. O que está no coração da nossa mama é que nós, que somos da casa, não desmerecendo outras pessoas, mas a prioridade é que nós estejamos aqui, amém? Recebendo de Deus, em unidade, porque Deus trabalha em meio à unidade, recebendo da vida da nossa pastora, mas com expectativa também do que Deus vai fazer através das nossas vidas também, amém? Esses momentos são muito especiais para nós, e nós temos crescido em quantidade, mas em poder de Deus, poder do Espírito, amém? E vamos embora, viu? Quem já comprou? Aleluia. Quem não comprou? Minha gente, não perca tempo, não. E você, filho, abençoa a sua mãe também, viu? Abençoa a sua mãe. Honrar pai e mãe, mandamento de promessa. Então, você quer ser próspero, filho? Abençoa a sua mãe. Amém? Lavando os pratos, comprando convite para o culto de mulheres. Viu? Amém? Vamos ficar em pé. Epa, peraí, vamos ficar em pé as mulheres, as mães, para vocês receberem uma lembrancinha. Amém? As mães. Fiquem em pé. Um mimo, uma lembrancinha para vocês. Menina, você tá linda demais, Jéssica. Só tem mulher bonita aqui nessa igreja, meu Deus do céu. E outra, vamos preparar o look, vamos gerar expectativa. Eu mesma já fico pensando, pai, eu quero te adorar, eu quero estar de cabelo pronto.
Obrigada, mama. Gente, quem quiser doar, fazer doação para sorteios, pode me procurar no privado. Pode falar comigo ao final do culto. Porque pessoas já perguntaram e a gente vai ter sorteio sim. A mama já liberou. Sorteio. Nossa bagunça santa. E é de Deus. Amém? Pronto. Todas receberam? Pronto. Vamos ficar em pé. Que a graça salvadora e a comunhão com o Espírito esteja conosco sempre. E que o Espírito Santo nos acompanhe à chegada da nossa casa e em paz e segurança chegaremos.